de tecnologia é uma potência invisível. 25% do PIB nacional passa por uma solução da TOTVS. Pensa, se a TOTVS para, 25% do PIB para, né? E tem muita gente, Diana, que não sabe fazer marketing B2B. É chato, é sem graça, é engessado, é muito foco em produto demais. Marketing B2B, ele tende a querer seguir playbook e sempre querendo o resultado imediato de vendas, que óbvio que é importante. Então é muito comum a empresa de B2B não trabalhar o awareness, não trabalhar a construção de marca. Vai falar, nossa, eu vou gastar dinheiro com construção de marca. Se você já está pensando que isso é gastar dinheiro, a gente já está em um raciocínio que não está muito legal. E você comentou que esse funil, ele tá morto já, ele já passou. E você usou uma expressão que eu achei muito legal, que é o mapa de influência. O que você quis dizer com isso? É o funil, o que tá fazendo funil, tá convertendo. Que funil? Paramos em que ano? Não tem mais isso, gente. As pessoas, elas consomem, elas interagem, elas se relacionam de maneiras muito distintas. E você só entende de fato quando você conhece e conversa com esse cliente. A TOTVS está no Brasil inteiro. Uma empresa brasileira, ela não é a Faria Lima, ela não é Rio São Paulo, definitivamente. A necessidade de uma empresa no Pará, no Mato Grosso, no Rio Grande do Sul, no Nordeste é completamente diferente. Isso. Hoje o CMO ele fica em torno de 1 ano e 6 meses, 1 ano e 8 meses na cadeira. E você destoa disso, né? Então, eu acho que tem um pouco, talvez, de ansiedade, de querer um resultado imediato, talvez dos dois lados também. Trabalhar dá trabalho. Tem coisa, gente, que é ar-condicionado. Liguei e tá gelado. E se você desligar, a sala vai ficar quente. Aí, na hora que você pedir pra ligar de novo, lembra, vai demorar pra gelar. Então, decida, o que você quer fazer, mas não desliga o ar-condicionado. Hoje eu tenho uma honra de receber aqui uma pessoa que passou por várias transformações digitais, trabalhou no Grupo Silvio Santos, no Itaú, e hoje lidera uma empresa que você precisa escutar esse episódio até o fim. Muita gente fala, o marketing B2B é chato, não é sexy, é mais difícil, é muito melhor fazer o B2C. Olha, gente, tem muito aprendizado dentro do B2B. E eu tenho o privilégio aqui de receber a Diana Rodrigues, a CMO da TOTVS, que já está há bastante tempo liderando o marketing da TOTVS e tem muita coisa para falar aqui para a gente. Seja muito bem-vinda, muito obrigado por estar aqui com a gente, Diana. E eu que agradeço, o prazer é meu estar aqui e bater esse papo com você. Muito bom. A gente tem muita coisa para falar, mas antes disso, vamos... um acontecimento do seu reconhecimento, né? Do prêmio IBEST, parabéns. Obrigada. Tanto tempo no marketing, né? Você já tem e ainda continua no topo, performando. Dá para entender que você gosta muito do que você faz e o prêmio é um reconhecimento disso. Como é que foi para você esse prêmio agora? Foi uma surpresa, uma grata surpresa. Principalmente quando você olha que é uma das únicas B2B ali, né? O B2B, ele tá sempre depois do B2C, né? O B2C, a gente concorre eu brinco com bancos e cervejarias, né? Com investimentos e com publicidade, com a relação diferente de marketing. Então, já é muito legal você ver que a gente está conseguindo fazer com que uma marca e uma história no B2B seja percebida e seja contada, né? Fiquei muito feliz porque, além de tudo, a história de estar há muito tempo, né? Eu tô há 13 anos na cadeira. É difícil ver um profissional tanto tempo em uma mesma posição, né? Que está se reinventando e está crescendo junto com a empresa. E é natural que, às vezes, ao longo da sua trajetória, você se questione: será que eu estou há muito tempo aqui mesmo? Será que eu não deveria mudar esse ciclo? Será que eu ainda estou conseguindo dar o meu melhor para essa empresa, para essa marca? E aí, quando vem um reconhecimento como esse, você fala, poxa, eu acho que ainda sim, né? Eu acho que ainda tem muito caldo para extrair. Sim, e eu imagino que você, nesses 13 anos, você trabalhou em diversas empresas dentro da TOTVS, né? No sentido de que
acontecem muitas aquisições, existem muitos desafios, né? É uma empresa muito consolidada, mas também com muita sede de crescimento, de desenvolvimento. Então, eu imagino que você passou diversas fases e nunca foi monótono para você esse momento na Eu TOTVS, né? brinco que de tédio na TOTVS a gente nunca vai morrer. Eu acho que tem 2 fatores. Primeiro que tecnologia por si só, ela não fica na mesma. A tecnologia muda muito e muito rápido. Sim. Então, a partir do momento que você já é uma empresa de tecnologia, o seu portfólio ele vai evoluir à medida que a tecnologia evolui. Uhum. A TOTVS, que é uma empresa que cresce de maneira orgânica e inorgânica, em que o M&A é uma das principais estratégias de crescimento da companhia, a gente está colocando para a gente um portfólio de tecnologia diferente, culturas diferentes, formas de pensar diferente, né? E é sempre um desafio esse processo. Se eu olho ao longo desses 13 anos, definitivamente, cada ano foi uma TOTVS. Muito bom. Meu primeiro contato com a TOTVS foi na época de adolescente. Marília Gabriela fazia a propaganda da TOTVS e eu lembro que eu não entendia porque, poxa, muito novo e não entendia a questão ali do que ela tá falando de software de gestão e tal. Cara, não sei nem o que é a palavra gestão, mas assim, eu tô trazendo esse ponto porque eu vi várias vezes a propaganda e aí sempre gostei disso, de comunicação, não é à toa que me formei nisso. E é muito interessante a associação, né, de pessoas de credibilidade com a marca e essa construção que vai ficando na cabeça da pessoa em um longo prazo, né? E aí, quando eu cresci, obviamente, fui estudar e tal, eu falei, meu Deus, é isso, essa é a marca, eles fazem tal coisa, já são muito grandes, consolidados no mercado, mas o marketing, ele mudou bastante, né? A forma como nós nos comunicamos, as multiplataformas. E tem muita gente, Diana, que não sabe fazer marketing B2B. É chato, é sem graça, é engessado, é muito foco em produto demais. Então, o que você diria para essas pessoas, né? Vocês que estão muito à frente, vocês entendem mesmo desse marketing B2B, o que fazer para isso não ficar tão boring? O marketing B2B, ele tende a querer seguir playbook. Ele tende a querer, dessa forma que fazemos, funciona desse jeito, e sempre querendo o resultado imediato de vendas, que óbvio que é importante. Só que a gente constrói uma marca. Uma empresa é uma marca. E se você almeja uma sustentabilidade, a TOTVS sempre soube que ela queria ficar e ser um legado e ficar para a história e crescer como companhia e ser importante para o país. Então, uma empresa que tem esse objetivo desde sempre, ela é uma marca. Ela é uma marca empregadora, ela é uma marca de produto, é uma marca que se relaciona com o cliente. Então, essa marca, ela tem que estar presente em tudo. Ela tem que ser lembrada a longo prazo. Então, é muito comum empresa de B2B não trabalhar o awareness, não trabalhar a construção de marca. Vai falar, nossa, eu vou gastar dinheiro com construção de marca. Se você já está pensando que isso é gastar dinheiro, a gente já está em um raciocínio que não está muito legal, né? Então, a gente sempre se preocupou em tratar a marca TOTVS como uma marca que tem que falar de awareness, tem que falar de consideração. Óbvio que ela vai falar de conversão, mas quando a gente fala em B2B, o ciclo de venda do B2B, ele não acontece em um mês. O ciclo de venda do B2B pode levar até um ano. Então, eu preciso me relacionar com esse cliente por um ano. Ele precisa me lembrar de mim quando ele precisa me considerar. Então, eu acho que o segredo é a gente não achar que para cada caixinha tem um único segredo. Não tem. Ótimo. Você comentou os 13 anos aí já de TOTVS e saiu um estudo dizendo que hoje o CMO ele fica em torno de 1 ano e 6 meses, 1 ano e 8 meses na cadeira. E você destoa disso, né? Onde você acha que está o problema em tanta rotatividade hoje? Olha, eu não eu não posso me colocar no lugar dos outros e entender isso, mas eu vejo esse movimento, vejo que às vezes eu acho que tem uma coisa dos 2 lados, né. Talvez uma dificuldade de comunicar-se com a liderança e deixar bem combinado qual que se espera do marketing, né, porque se você está esperando um resultado talvez imediato no dia seguinte,
você não vai ter um resultado talvez imediato no dia seguinte, né? Um ano não é suficiente para você nem ter passado por grandes desafios e dificuldades e ver como você sai disso. Um ano não dá para fazer um ciclo, né? Hoje, quando eu olho para a minha história na TOTVS, eu consigo ver o quanto essa marca cresceu de maneira consistente em 13 anos. Eu estava lá atrás, desde o começo, que a gente planejou, e eu vi que ele saiu do papel, né? Então, eu acho que tem um pouco, talvez, de ansiedade, de querer um resultado imediato, talvez dos dois lados também, e trabalhar dá trabalho, né? A gente precisa mergulhar profundamente, a gente precisa querer... tem coisas, e às vezes eu acho que no marketing a gente tem que tomar cuidado para não se perder nisso, tem coisas que são legais, e todo mundo quer fazer, porque vai te dar visibilidade, porque vai ser legal, e tem coisas que são operacionais que precisam ser feitas. Tem correções de rotas e de processos que precisam ser feitos. E aí a gente tem que tomar cuidado para não escolher uma coisa em detrimento de outra, e aí você acaba não tendo sucesso no decorrer do processo. Legal. Qual dica que você dá para um profissional de marketing que... Tudo bem, às vezes a pessoa recebe uma proposta, né, irrecusável financeiramente, e tem diversos fatores. A gente não pode cravar que uma pessoa tem que ficar X anos e etc. Mas como você disse, um ano, né, se um CMO ficou nos últimos 5 anos em 6 empresas, é muito pouco provável que tenha se construído ali. Entendi o desafio, entendi meu ICP, meu cliente em potencial, fiz história. Não se faz história em 5 empresas em 5 anos, mas tudo certo. O que você diria para um profissional que, poxa, eu quero fazer história? Quais são os combinados, as tratativas que precisam ser feitas com as empresas antes desse profissional de marketing aceitar uma vaga? Eu acho que você precisa entender qual que é a leitura que a empresa tem do marketing e do papel do marketing de largada. Né? Como é que o marketing é percebido, o que se espera do marketing, para você entender se isso está alinhado com a sua expectativa. Porque é muito comum um profissional entrar em uma empresa e depois se frustrar e falar, não era isso que eu esperava. Mas estava claro, estava claro para você? Estava o que se esperava de você e como viam a sua área também? Né? Eu ouço muitos profissionais que me procuram falando, mas o meu presidente não entende o que eu faço, mas o time de... Eu entendo, e eu acho que esse é um grande desafio, e a gente tem que conseguir ter combinados de largada de expectativas. Né? Eu vejo uma coisa que eu aprendi também ao longo dessa trajetória, é que a gente não pode ter medo de perder o emprego. A gente tem que acreditar naquilo que a gente está fazendo. Né? A gente tem que acreditar na gente como profissional. E falar o que a gente pensa, e corrigir rota. Eu vejo muitas vezes muita gente se calando por medo, né? E eu acho que se a gente se cala por medo, a gente acaba não conseguindo fazer uma entrega de fato que a gente acredita. Muito bom, muito bom. Eu gravei aqui com uma profissional de marketing, uma executiva, e foi muito engraçado porque ela era recente na empresa, e foi fazer uma campanha grande, complexa, e o CEO reclamou que não estava vendo a campanha. E chamou e deu bronca. Aí ela falou, graças a Deus, deu certo, fulano, deu certo. Porque você está longe de ser nosso cliente em potencial. Não é mesmo para você ver. Então eu acertei na minha campanha. E aí eles não tinham ainda tanta intimidade e tal, e ela viu que, nossa, será que eu passei um pouco do ponto e tal? Mas ela se posicionou, deixou claro, não é para você ver. Se você quiser ver, eu te mostro aonde que está e tal, mas não é para você não é o target. E aí ele ficou meio ressabiado assim com a reação dela, e ela contou que no dia seguinte o cara chamou ela na sala. Aí ela falou, nossa, agora é hoje que escuta. E aí o CEO falou, olha, tudo bem que você poderia me falar de uma outra forma, o que você disse e tal, mas eu entendi o que você falou, parabéns, muito bom. E isso é uma coisa super comum e eu ouço de muitos colegas, né? É muito comum. A gente ouve e fala, mas eu não tô vendo.
Que bom. Exatamente. Né? E quantos colegas eu já não ouvi de falar, cara, às vezes a gente tem que fazer, existe uma brincadeira entre marqueteiros que a gente fala tem que pôr o outdoor na porta da casa do presidente, né? Quantas vezes a gente não escuta isso de colegas, pra pessoa olhar e falar, olha, tá funcionando, né? E tem uma questão com marketing, que tem acho que marketing, RH talvez tem uma questão similar, que é todo mundo acha que entende um pouco. Sim. Né? Sim. E se olha muito pro vizinho. Não, olha, o colega tá fazendo desse jeito, por que a gente não faz? Uhum. Mas é a mesma coisa. Funcionaria do mesmo jeito? É o mesmo produto? É o mesmo... E tem uma dificuldade enorme, às vezes, eu acho, das pessoas entenderem. Isso é um mal de um profissional de marketing, às vezes, porque a gente quer fazer coisas legais, é um extremo da criatividade, mas, às vezes, o seu cliente, o seu produto e o seu negócio é diferente. Uhum. E você precisa entender o seu cliente e o seu negócio. Sim. Eu vou fazer aqui um negócio lindo que eu achei legal, mas funciona pro seu negócio? Às vezes, pro seu negócio não funciona. Então, você não vai fazer. Exatamente. E dentro disso que você está dizendo, o marketing para algumas pessoas, eu tenho algumas críticas com relação à venda de infoproduto, apesar de já ter vendido no passado e entender que existe uma lógica ali, mas o que eu quero dizer com a minha crítica é: preocupa-se menos com a construção da marca, o awareness ali, estar presente, entender realmente a dor de quem você está dizendo, e é mais sobre performance, colocar um dinheiro, gerar um lead, e depois do lead esquenta o lead, e o lead compra, e a gente acaba entendendo que o funil de marketing, ele é muito ali, né? Tradicionalzão, com aquelas 4 etapas, e você comentou que esse funil, ele tá morto já, ele já passou, e você usou uma expressão que eu achei muito legal, que é o mapa de influência, que não vi ninguém falando dessa forma. O que você quis dizer com isso? Eu acho que de tanto ouvir essa história do funil, o funil, o que tá fazendo funil, tá convertendo. Que funil? Paramos em que ano? Não tem mais isso, gente. Uhum. As pessoas, elas consomem, elas interagem, elas se relacionam de maneiras muito distintas. Pense em você e como você faz as suas próprias decisões. Não existe mais um funil. Ou você vai, ou para tudo, eu li, eu cliquei, eu recebi um e-mail, alguém me ligou. Esquece. Depende do produto. Uhum. Se você precisar comprar uma geladeira, às vezes você vai entrar na internet, você vai fazer uma pesquisa, mas às vezes você não tem coragem de comprar pela internet. Tem gente que prefere ir na loja, tem gente que vai comprar pela internet porque não quer olhar uma Exato. loja, né? Então, a forma como você se relaciona não é mais a mesma. Então, ou você conhece profundamente o seu cliente e você entende que você vai precisar contornar muito ele, se fazer presente muito, porque não adianta, não vai ser nenhum clique que ele compra. Talvez num clique ele compre uma camiseta. Uhum. Talvez num clique ele compre um tênis. Sim. Mas num clique ele compra um RP? Compra não. Não compra. Não compra. E aí é um conjunto de coisas que eu tenho que entender e me fazer presente para lá na frente esse cara entender, cara, que legal essa marca, que eu vou confiar nela, eu acho que vou dar uma chance, isso aqui vai dar certo. Muito bom. Como que você faz? Vamos lá. Temos dinheiro e não temos dinheiro, tá? Temos recurso financeiro para entendermos o comportamento do consumidor. E muitas dessas ferramentas ou pesquisas são caras, né? Sim. Não é para todo tipo de empresa ter acesso. Mas já existem profissionais de marketing aí que trabalham em empresas que têm essa condição. Então, eu queria que você desse dicas do que essas pessoas podem fazer com o recurso, e para empresas que não têm tanto recurso, o que você sugere para que elas entendam as mudanças de comportamento do consumidor para ajustarem ali produto ou serviço? É muito comum até hoje, infelizmente, você ver profissionais de marketing ou de qualquer outra estrutura que nunca falaram com o cliente da sua empresa, né? E você só entende de fato quando você conhece e conversa com esse cliente. Uhum. A TOTO está no Brasil inteiro. E uma coisa que eu já falo é que uma empresa brasileira, ela não é a Faria Lima. Ela não é
Rio-São Paulo, definitivamente. A necessidade de uma empresa no Pará, no Mato Grosso, no Rio Grande do Sul, no Nordeste é completamente diferente. É isso aí. Existe uma cultura regional, uma forma de se relacionar completamente diferente. A TOTUS, ela foi muito feliz quando ela criou o modelo de franquias lá atrás e a gente tem unidades espalhadas em todo o território nacional e as pessoas dessas unidades são da região. Ali eu já tenho uma pesquisa em loco maravilhosa. Exato. Isso aqui funciona aqui, isso aqui não funciona. Esquece, não vem fazer isso aqui de manhã, porque nunca vai funcionar. Aqui funciona à noite, né? Então, para cada região vai funcionar de um jeito. Quando a gente vai fazer... Tem lugares no Brasil até hoje que o jornal do bairro funciona. Sério? Tem lugar até hoje que o outdoor funciona. Só que como é que eu descubro isso? Eu nunca vou descobrir se eu não falar com quem tá lá. Uhum. Né? E quem tá na ponta consegue me contar. Eu desconheço o que está acontecendo em todos os lugares. Então, eu acho que você conseguir vivenciar um pouco a realidade do seu cliente, conversar com o cliente, é a melhor pesquisa que você vai encontrar. Não tenha Muito dúvida. legal. Então, eu conversei com o Antônio, que hoje está na Unilever, e ele falou um negócio muito interessante que tem a ver com o que você está dizendo, que é, cara, gasta a sola do sapato, né? É isso. Não tem dinheiro, não tem os milhões, vai lá, conversa. E você não vai ter quantidade, sai da mesa. Sai da mesa. Você não vai ter uma pesquisa quantitativa, estatisticamente, mas, poxa, se você falar com 10, 20, 30 clientes ali da região, você já tem um padrão, um parâmetro ali, um norte para você seguir, né? Super. Tem alguma coisa que você lembra aí que destoa muito de praças, de regiões, que a TOTUS precisa atuar de uma forma, assim, bem peculiar em detrimento da outra? É tudo completamente diferente, eu te diria. São todas essas regiões completamente diferentes. Quando a gente faz uma campanha pensando nos assets tradicionais, que eu diria nacional, de cobertura nacional, mas para regionalizar eu tenho que falar com cada unidade, cada franqueado. E aí eu deixo na mão deles a decisão de onde faz sentido eu colocar o dinheiro, porque eles entendem melhor. Então tem regiões que o rádio, eles levantam, é rádio, aqui é rádio. E se pensar em São Paulo, mas alguém ainda ouve rádio? Aqui talvez não. Mas no Mato Grosso, muito ainda. No interior de São Paulo, muito ainda. Tem regiões que já me falaram, interior, sei lá de onde. Não, aqui tem que ser nesse shopping center. É nesse. Não, mas nesse shopping center. É aqui que circula todos os empresários. Perfeitamente, eu não vou discordar. Ele que conhece. Né? Porque se eu for pela minha escolha, eu falei, um shopping center numa cidade no interior, será que vai fazer sentido? Aqui vai, pode colocar. Que legal. Falando aí de desafios de CMOs conectado aí à estratégia da empresa, futuro, orçamento, como que você faz? Qual é o trabalho que você tem ali para convencer o board ou o CEO quando você percebe o custo de aquisição aumentando, mas às vezes a empresa ela pode ter um outro desafio? Por exemplo, a TOTUS é uma empresa que compra outras empresas. Sim. Né? Então, eu vou usar essa grana aqui para fazer uma aquisição. Consequentemente, pode ser que haja uma decisão de diminuir o investimento de marketing. Tô chutando, sim, né? Sim. Hipotético, pessoal. E, por outro lado, como eu disse, você percebe que o custo de aquisição está aumentando e você vê que esse dinheiro vai fazer falta para você. E, por mais que, né, a gente fala de empresas que podem faturar milhões, bilhões, como é o caso da TOTUS, esse dinheiro continua não sendo infinito, obviamente. Sim. Como que você faz para convencer ali o CEO ou o board que você precisa manter essa verba ou muitas vezes aumentar? Acho que no meu caso eu dei a sorte e a felicidade. Eu tô há uns 13 anos de TOTUS, metade do meu período de TOTUS, o presidente era o Laércio Cosentino, fundador da TOTUS, sim. E na outra metade o Denis Herszkowicz, que é o atual presidente da TOTUS. O Laércio sempre foi um cara muito ligado ao marketing. Ele sempre foi um cara que acreditou muito no poder e na capacidade do marketing de construir uma marca. Ele sempre se preocupou em construir um legado, uma empresa com sustentabilidade. Então, nos primeiros anos, a gente entendeu qual era aquele investimento do always on.
Uhum. Isso aqui eu não posso mexer, isso aqui é o que vai garantir com que minimamente essa marca sobrevive e perdure. E tem sempre um adicional que a gente pode receber para fazer coisas novas. Sim. Mas essas coisas novas, se por um momento e por uma dificuldade de um ano ou por uma estratégia diferente eu não tiver, não vai impedir que eu continue trabalhando e que minha marca cresça, porque eu tenho ali um always on respeitado e que está se mantendo. Legal. Com a transição para o Denis, também outra agradável surpresa. O Denis entende muito bem de marketing. O Denis, eu acho que é o único CFO que foi formado, porque ele foi CFO antes de virar CEO, e ele é formado em publicidade. Legal. O Denis é um marqueteiro, então ele entende dessa importância e dessa necessidade, então ele sempre respeitou, tá aqui o always on. Acho muito importante a gente entender o que isto aqui eu não posso abrir mão, porque se eu abrir mão, uma coisa que eu falo muito é, tem coisa, gente, que é ar-condicionado. Liguei, tá gelado. Se você desligar, a sala vai ficar quente. Aí na hora que você pedir para ligar de novo, lembra, vai demorar para gelar. É verdade. Então decida, assim, o que você quer fazer, mas não desliga o ar-condicionado. Perfeito. Nossa, que comparação maravilhosa. Vamos supor, né? Você tem um ciclo de vendas ali, vamos colocar uma média, sei que pode variar, mas 8 meses para fechar um cliente, né? E aí você investe em marketing, parei no mês de janeiro de investir, tudo bem, você ainda tem o remanescente do seu investimento de marketing anterior, Isso. mas quando chegar lá em agosto, meu Deus, e agora? Volta o dinheiro! Só que o resultado ele só vem no ano seguinte, né? É isso. Olha, muito legal, muito legal. Eu tenho até um frio na barriga quando um CFO ele vira CEO, mas é maravilhoso você ter falado que o Denis ele tem essa formação de marketing, porque quando o CEO ele não tem esse entendimento, ele tem uma pegada muito financeirona, complica muito, né? Porque você pode agradar os acionistas, né? Poxa, eu sempre consigo entregar ali um EBITDA razoável, crescendo e tal, mas se isso começa a crescer em detrimento, né, de construção de marca, de reputação, de vendas, de montar realmente uma estrutura muito profissional de marketing, a conta vem depois e eu acho que a complica. gente não pode, uma empresa do tamanho da TOTVS, com 15 mil funcionários, presente no Brasil inteiro, com mais de 40 anos de história, não pode nem ter essa opção, ela não pode nem se dar esse luxo. A TOTVS é uma das marcas mais valiosas do Brasil e é a única B2B. Olha isso. Não se compara os investimentos de todas as marcas que tem antes, né? Mas ela tem uma consistência. Legal. E tem atuação em vários países também. A TOTVS é uma empresa brasileira, tanto que a gente tem o mote do Brasil que faz com TOTVS, né? Quase que a totalidade dos nossos clientes são do Brasil. A gente foi para a América Latina, para Argentina, México, Colômbia, tal, muito por conta dos nossos clientes. Foi assim que surgiu a operação lá fora, né? A gente foi acompanhando esses clientes. Então a gente tem uma operação no mercado internacional, mas o foco da empresa certamente é o Brasil ainda. Boa. E, poxa, uma empresa tão grande, tão consolidada, né, e que, poxa, já está presente aí em centenas de empresas, como é que vocês fazem para crescer mais ainda? Eu sei que, óbvio, né, ainda tem muita oportunidade, mas como que do ponto de vista de negócio e planejamento, estratégia, né, e culminando isso no marketing, vocês entendem novas oportunidades de crescimento? Quando a gente pensa em sistemas para a empresa, né, o software de gestão, ainda tem muito espaço para a empresa brasileira se digitalizar. Né? Então, quando a gente compara o investimento de TI de uma empresa brasileira com uma empresa de TI nos Estados Unidos, ainda tem muito espaço de orçamento, ainda tem muito espaço para essas empresas se digitalizarem. Então, e quando aquilo que eu te falei, um Brasil continental, cada estado, cada região, cada segmento. Tem segmentos super tecnológicos e digitalizados, tem segmentos que ainda estão começando. A gente ouve falar muito, o agronegócio é super tecnológico, né? É um segmento que faz muita adoção de tecnologia. E a TOTVS atua em 12 segmentos de mercado, né? Então, eu acho que tem sempre muito espaço quando você pensa em tamanho de país, em capacidade ainda de uso de novas tecnologias. Isso que a gente está falando, acaba todo mundo falando de inteligência artificial agora, mas ainda tem muita gente falando de implantar um ERP, que não tem um CRM, né? Que ainda tem outras ferramentas para adquirir. Então, acho que isso ainda tem um espaço bastante.
tecnologia tem uma questão educativa muito grande, né? Às vezes você tem uma dor e você nem faz ideia de que existe uma solução que te ajudaria nessa dor. Então ainda tem um desafio muito grande de educação. E quando a gente pensa em crescimento, a TOTVS ela cresce de maneira orgânica, muito, e de inorgânica. Então, quando a gente encontra uma possibilidade, poxa, nesse segmento aqui, eu precisaria ter um produto que me ajudaria a penetrar mais. Eu vou desenvolver esse produto ou eu vou adquirir uma empresa que já tem esse produto pronto? A gente vai fazer essa análise, o que faz mais sentido. Então, se a gente entender que tem uma empresa que já tem esse produto pronto e que é melhor para a nossa estratégia adquirir essa empresa e colocar esse portfólio para dentro e aí conquistar esse mercado, a gente vai pela estratégia de aquisição. Legal, muito bom. É engraçado porque quando a gente olha do ponto de vista de tecnologia, ferramentas e tal, isso fonte vozes da minha cabeça, né? Mas eu acho que em alguns casos, algumas pessoas tendem a colocar mais credibilidade em ferramentas de fora, né? Então, às vezes, poxa, a ferramenta X dos Estados Unidos, ela é sensacional, e às vezes tem uma ferramenta brasileira, porra, mas essa aqui... E eu acho muito louco, assim, quando a gente fala de TOTVS, né? Não tem essa questão de, cara, pô, mas esse concorrente, ele é mais avançado, Como é que vocês conseguem, assim, agora eu estou extrapolando até um pouco a questão do marketing, né? Estar sempre inovando e eu entendo que quando se fala de RP, trazendo aqui a questão do software financeiro como exemplo, há muita credibilidade, né? As pessoas, quando entendem aí a necessidade, poxa, eu preciso, estou aqui, sou uma empresa que, embora até fature bem, mas estou bem amador do ponto de vista aqui financeiro, por exemplo, eu já acredito que há uma presença forte de marca TOTVS para essa pessoa. Não acho que não tem uma associação assim, não, mas aquela lá de fora, ela é muito melhor. Como é que vocês conseguem estar sempre... E ainda depende, porque como a gente atende empresas de todos os tamanhos, às vezes a gente até escuta alguém falando, poxa, mas será que não é melhor comprar uma ferramenta de fora, né? Porque talvez ainda não tenha grande conhecimento de quem é a TOTVS ou o tamanho. Porque a TOTVS é uma potência invisível, né? Uma empresa de tecnologia é uma potência invisível. 25% do PIB nacional passa por uma solução da TOTVS. Então pensa, se a TOTVS para, 25% do PIB para, né? A TOTVS é uma empresa sólida, é uma empresa sustentável, ela é uma empresa grande. E ela tem uma característica que eu acho que é muito genuíno dela, que é o fato dela ser uma empresa brasileira. Então, ela entende do empreender, ela entende das dificuldades de empreender no país. A gente sabe que a gente tem uma questão fiscal no país super complexa. A gente entende, o nosso software, ele é adaptado para essas coisas, né? A gente está super à frente de todos os temas envolvendo reforma tributária agora. Então, a gente tem, além de tudo, o entendimento de Brasil. Então, quando a gente fala lá atrás que a TOTVS acredita no Brasil que faz e que esse Brasil faz com TOTVS, é porque nós somos iguais. Eu te entendo. Porque eu passei pelas mesmas dificuldades que você passa. Eu passo pelas mesmas dificuldades que você passa. Então, vamos junto. Uhum. Mas tem uma coisa do brasileiro que é do brasileiro, né? O brasileiro, quando você olha as marcas mais valiosas do Brasil, você vê cervejarias, você vê bancos. Quando você olha as marcas mais valiosas nos Estados Unidos, são as Big Techs. A valorização de tecnologia já é diferente essa percepção, né? O brasileiro, ele tende a preferir, às vezes, o que vem de fora. E tem um quê, que é o que a gente tenta resgatar, porque, por outro lado, o brasileiro valoriza e se diz um cara criativo, inventivo, que é de batalhas, que nunca foge à luta. Então, a gente tenta resgatar esse lado do brasileiro. Cara, se a gente é tudo isso... Por que não valorizar um produto nacional? E eu, quando comecei a empresa com o Neil em 2016, a gente ficou assim, cara, será? Como é que vai ser a relação? E aí ele abriu uma agência nos Estados Unidos, depois aqui dessa do Brasil, e a gente começou a viajar muito para lá. A gente já tinha alguns meses, mais de um ano, na verdade. Ele abriu nos Estados Unidos em 2017. E aí a gente foi muito para lá para discutir como era o nosso processo de vendas e pegar experiência e etc e tal. E no começo eu fiquei um pouco assim, cara, como é que vai ser, né,
essa ida minha e dos meus sócios para lá, porque os caras já devem ser extremamente avançados e isso e aquilo, etc. Cara, são sim, tem dinheiro que é muito bom, né? Tem, enfim, tecnologia e etc. Mas, cara, nossa, o brasileiro é surreal. É surreal. Assim, quando a gente junta esse poder que você está dizendo aí com tecnologia e o combinado, aí não tem pra ninguém. Aí o Brasil, ele se destaca demais. É impressionante. E eu achei muito legal no caso da NP, porque a turma foi vendo, assim, esses caras são meio malucos, os caras trabalham... É isso, e todo mundo vê isso no brasileiro, né? O brasileiro é muito trabalhador. Exatamente. Vai sair do outro lado. Impressionante. E aí é muito engraçado, porque esses dias assumiu um Managing Director, se eu não me engano, lá na Holanda. O Neil tá ampliando muito e tal, a gente tá em 20 ou 21 países agora. E aí eu vi no LinkedIn que era um brasileiro, falei, poxa, pô, que massa. E aí a galera começa a mandar mensagem. Pô, você conhece? É indicação? E tal. Não, cara, não tenho nem ideia, não conheço esse cara, mas que legal que é um brasileiro, pô. E tem várias unidades com brasileiro também, é impressionante. E tem umas coisas, né? Você sabe que esse foi um ano, assim, de muitas surpresas, boas surpresas. No começo do ano, eu recebi um contato do Philip Kotler. E quem trabalha com marketing fala, meu Deus... Será que tá certo legal. Isso aqui, né? Que estava lançando uma versão do seu livro brasileiro, de cases brasileiros, e ele queria contar em um capítulo a história da construção da marca TOTVS nos últimos 10 anos. Gente, né? O Kotler percebeu né, a construção da empresa, uma marca B2B ali no livro, e aí a gente fez o capítulo. E enquanto a gente contava sobre a história da TOTVS e sobre esse processo de construção, não tem como não contar sobre o Universo TOTVS, que é um evento muito importante da empresa. E aí, no final, ele optou por fazer 2 capítulos. Então, a gente tem 2 capítulos. Um sobre a construção da marca TOTVS e como ela se fez ao longo desses 10 anos. E do Universo TOTVS, que tem o mesmo tempo, praticamente, de construção dessa marca, né? Caramba. E ali, quando eu recebi o livro, eu falei, meu Deus... Zerei o game, assim, né? Definitivamente construímos uma marca mundialmente percebida. Muito legal, parabéns. E pegando um gancho nisso do universo, hoje, né, inteligência artificial agora, todo mundo falando e com pressa, preocupado, faz isso, faz aquilo, e você colocando 20 mil pessoas num lugar físico, né? São pessoas com pessoas fugindo aí do que muita gente fala, agora os webinários, os encontros online, inteligência artificial para lá e para cá. E aí, qual o retorno isso traz para vocês? 20 mil clientes da TOTVS para falar e ouvir de TOTVS. Exatamente, de não é um... Chama Universo TOTVS, né? Essas pessoas ficam com a gente 2 dias o dia inteiro falando de tecnologias da TOTVS. Nossa. Eu acho que isso coroa aquilo que a gente estava conversando de não existe mais só o tradicional funil. Porque se existisse só o tradicional funil, o universo não existia e ele não era tão importante como ele é para a companhia. O universo, ele marca pra gente um momento de lançar e falar de coisas novas, de novos releases, um momento de troca com o cliente, quando a gente escuta o cliente em loco. A gente consegue trazer clientes de todos os estados, a gente zera tudo. Todos os estados vem mercado internacional, passam o dia inteiro com a gente tem baixíssima perda de audiência ao longo do dia, no pavilhão, nos 2 dias. Ele é um evento que traz resultado, que traz visibilidade, quando a TOTVS é mais mencionada, muitas vezes a gente fala, nossa, por que se fala tanto de TOTVS em junho? Lá do universo. Então, o universo, ele vem para mostrar que ou a gente faz um pouco de tudo, não existe mais um único playbook. Se você for seguir um playbook, o mundo mudou muito, gente. Você tá perdido. Eu fui no último evento e fiquei impressionado, porque tinha um auditório lotado, uma fila enorme da galera esperando uma palestra terminar para assistir a próxima. Eu não me lembro o tema, mas era um tema tão técnico, que eu olhei para aquele tema... Não é possível, né? Era uma coisa tributária de sei lá o quê. Eu falei, não,
não é possível que tem tanta gente que vai entrar nisso daqui, que vai assistir. O cara, se eu ouvir esse cara falando, eu não vou entender nada que ele tá dizendo. É fantástico Tem isso, cliente que para tirar foto com o diretor de produto. Mentira. Porque ele queria conhecer o diretor do produto. Mentira. É assim, o que é isso? Né? Essa mágica e essa capacidade desse ecossistema da TOTS. Isso tá muito ligado, Diana, à importância que vocês dão para o cliente. Então, isso é uma questão cultural, assim, né? É da empresa, isso precisa partir ali dos executivos e executivas que estão ali na frente da estratégia. Como que você trabalha o marketing para que vocês consigam mostrar realmente que vocês se importam com o cliente de vocês? Eu acho que em B2B isso tem uma vantagem, porque às vezes para você falar de tecnologia e falar de software, principalmente no nosso caso, não é uma coisa leve, é complexo, né? Então, quem melhor para falar senão o próprio cliente? Que histórias melhor para contar senão as histórias dos próprios clientes, né? Então, acho que a gente vem ao longo desses anos construindo muitas narrativas embasadas em clientes. O ano passado, a gente lançou uma campanha em que os personagens eram clientes. Então, em todos os estados, e qual foi a sacada? Em cada estado, o cliente que estampava a campanha era daquele estado. Então, se você visse a campanha da TOTUS em Fortaleza, era o CEO do Beach Park. Se você visse a campanha no Rio Grande do Sul, então a gente conseguiu personalizar com o cliente, porque aí o empresário, quando você vê um cliente da sua região, uma empresa da sua região, você dá mais credibilidade, porque esse cara sabe o que eu tô sentindo, não é a Faria Lima, né? Aqui não vem aqui, que aqui o negócio é diferente. Então a gente conseguiu, eu acho que dar uma cara pro cliente muito importante. Boa, muito bom. Diana, você passou por algumas situações bem tranquilas, assim, como profissional de marketing, fácil de lidar, né? Imagino quando tem uma integração grande, uma aquisição, fusão, é bem tranquilo, né? Super. Trabalhar com marketing nesse sentido, com cultura, com as pessoas. No Itaú, você passou por essa fusão com o Unibanco, correto? Correto. E várias aquisições da TOTUS também. E agora não, né? Já há um tempo a aquisição da RD Station. E a gente estava até falando aqui nos bastidores, né? Dos desafios e tal. Cara, eu tento imaginar um desafio, mas eu acho que eu não consigo nem chegar lá de entender como que deve ser difícil lidar com muita coisa. Culturas diferentes, ego, deixa, isso vai ser assim. Parece que tudo foi combinado, mas depois que assinou o contrato no dia 1, meu Deus, parece que nada foi combinado. Né? Tô trazendo o que acontece, não estou dizendo que foi exatamente isso que aconteceu no Itaú ou na TOTUS, mas existem muitos desafios, né? E o que você diria para um profissional de marketing? Até, eu não sei se teria que ser o dia 1, porque o dia 1 significa que a fusão, a aquisição já aconteceu. E eu acredito que se um profissional de marketing ele não participa da vontade do CEO de comprar ou do board de adquirir uma empresa, para mim já está errado. O CMO tem que estar lá junto com o CFO, tem que estar lá com todo mundo lá atrás. Mas não é o caso e realidade em diversas empresas. Mas tudo bem. Se não for no dia 1... O que você diria para um profissional de marketing? Como é que ele pode conquistar esse espaço para fazer parte dessa conversa? Mas caso ele não faça também, o que esse profissional de marketing precisa fazer e atuar daqui para frente para que essas duas empresas elas tenham agora a cara de uma, né? Eu acho que a minha grande escola, sem dúvida alguma, foi a fusão do Unibanco e do Itaú. Eu estava no Unibanco, eu fiquei 10 anos na empresa, 5 anos no Unibanco e 5 anos no Itaú. O Unibanco, ele era um banco com uma cultura muito meritocrática, os Moreira Salles, uma família de embaixador, então muito preocupado com as pessoas, com a forma, tal. Um ambiente muito agradável de trabalhar. O Unibanco, ele tinha em sua maioria gestores jovens. O Itaú, um banco de engenheiro. Um banco de processos perfeitos, um banco de performance. Então, eram culturas distintas que do dia para a noite
se fundiram. E se fundiram mesmo. Eu lembro muito que do dia do anúncio, no dia seguinte, a gente já estava se organizando para entender como que se daria a fusão. E ali, para mim, eu acho que foi muito interessante a forma como foi conduzida, porque foi muito rápida. E eu acho que isso foi bom. Eu acho que as coisas precisam ser mais rápidas e mais claras, né? Para evitar sofrimentos desnecessários, porque a gente está lidando com gente, a gente está lidando com o ser humano. Sim. Então, eu lembro muito que eu fui a primeira pessoa do marketing a ir para o prédio do Itaú que ficava no Jabaquara. Tinha até essa questão física, e o prédio do Unibanco ficava na Marginal Pinheiros. Então, eu lembro de mudar para o Jabaquara e eu recebi, assim, Diana, você muda amanhã, metade da sua equipe é a origem Unibanco e metade da sua equipe é a origem Itaú. Eles mesclaram todas as equipes meio a meio. Para garantir uma integração mais acelerada. Só que no dia seguinte, você tem duas culturas convivendo juntas. Então, foi um desafio. Aquilo foi uma escola porque as reações das pessoas, elas fogem à racionalidade, muitas vezes. Muitas vezes são reações fisiológicas. E você vê que as pessoas reagem de acordo com, com a bagagem da vida dela. Certo. Então, tem gente que sofre, tem gente que chora, tem gente que encara bem. Existe uma resistência muito grande, que eu acho que tem uma característica do ser humano com mudança, né? Mas estava tão bom porque mudou. Por que vai ficar assim? Eu lembro muito do dia que até o espaço físico foi mudado no Itaú e se adotou o modelo do espaço físico do Unibanco, que já era o modelo hoje que é muito padrão, que é o tal do Open Space, né, as baias e tal. O Itaú naquela época ainda tinha um modelo de salas e aí se decidiu pelo Open Space. Eu lembro que no dia da mudança eu fiquei observando e eu vi pessoas sofrendo com a mudança física. E aí aquilo ali eu falei assim, cara, isso realmente foge à racionalidade. As pessoas não controlam isso. Então a importância de você entender e de fato ser mais empático com o outro, né? Isso não significa que você tem que estender o luto e o sofrimento. Okay. Não é isso, porque eu sempre acho que se você tirar o band-aid logo, se você deixar tratar as pessoas como adultos e ser transparente com as pessoas desde largada, vai ser sempre melhor. Sim. Né? E isso foi muito, muito importante ver esse processo no Itaú do Unibanco, porque em um ano estava resolvido. Em um ano as agências estavam resolvidas, a gente tinha muita agência naquela época, em um ano as estruturas estavam resolvidas, sofreu, deixou de sofrer, é o que é. Somos Itaú Unibanco a partir de agora e viramos Itaú Unibanco a partir de então. Uau! E aí quando eu vou para a TOTVS, que é uma empresa que faz bastante aquisição, eu tenho a felicidade de que eu sempre tive voz, espaço e fui ouvida como marketing dentro da companhia. Então, eu sempre fui envolvida nessas questões de M&A e como é que a gente vai fazer os processos de comunicação e como a gente vai tratar isso para dentro. Nossa. Óbvio que cada caso é um caso, né? Mas é uma escola, porque você sabe que eu pensei muito na época de faculdade o que eu quero fazer e eu fiquei na dúvida entre fazer comunicação e fazer psicologia. Sério? Eu fiz comunicação, mas eu atuo com psicologia até hoje, né? Exatamente. E no fundo você está lidando com gente, você precisa entender que cada um é cada um e vai reagir de um jeito. Mas eu sou sempre a favor da transparência. Muito bom. Agora, você... eu imagino que nesses processos de fusões e aquisições, você provavelmente tinha os seus gostos, vontades, e imagino que nem todos seguiram, né? E você me parece uma pessoa também muito... cara, it is what it is, vambora, vamos pra cima, mas... Como que você faz para lidar, às vezes, com você mesma, com o sentimento que você tem de poderia ser daquele jeito, e não esse, mas vai ser esse jeito agora. Como você faz, primeiro, para lidar com isso, tá? Sim. E segundo, para não ser uma pessoa que vai ser uma detratora desse novo movimento, pelo contrário, você vai ajudar a fazer isso aqui acontecer, porque você já entendeu que foi decidido dessa forma. Toda vez que se escolhe uma rota, e se eu não estou de acordo com essa rota, eu falo. Mas eu não falo como, olha, eu falo, olha, eu não penso dessa maneira. Eu acho que tem esses riscos, eu não iria por aí, eu iria por aqui. Mas se vocês estão entendendo que é esse caminho, vamos embora. Mas eu deixei claro a minha posição, então eu não sofro. Eu acho que tem um pouco da minha personalidade. Eu deixei claro
que eu tinha reticências com esse caminho, que eu achava que tinha problemas nesse caminho, mas se essa é a decisão da maioria, se essa é a decisão da corporação, eu não vou contra. Porque se a gente, uma coisa que eu aprendi isso com Pedro Moreira Salles, né? Ele falava que a cultura de uma empresa, ela não é inclusiva, ela é exclusiva. Nossa, Ou até anotar a isso. cultura da empresa, ela é o que é. Então, se você não se adequa a essa cultura, você não vai mudar essa empresa. Não adianta você se revoltar, não adianta você falar não concordo, esta é a cultura da empresa. Então, se a gente não se encaixa em um lugar, a gente se retira desse lugar. Porque senão só você sofre. Mas ninguém sofre, é só você. Então, eu acho que o que falta às pessoas é aquele protagonismo da sua própria vida. Se eu tô infeliz, pra que eu vou insistir? Muito legal, interessante. Pegando um gancho nisso, você me parece, pelo que você está dizendo, é exatamente assim, muito transparente, né? Sabe-se o que esperar de você. E tem muitas pessoas que não são assim. Como aqui vos fala, eu tenho passado por um processo muito intenso nos últimos meses de... Cara, eu preciso ser mais transparente, mais firme em diversas decisões do que demorar demais para buscar um bom relacionamento com todos e tal, porque é uma característica que eu tenho. E tem sido doloroso, mas tem sido muito bom, muito bom. Temos tido excelentes avanços e progressos ali na NP por conta disso. Como que você faz com pessoas que você lidera, que não tem essa característica, que tem essa dificuldade e muitas vezes você acaba não sabendo o que tá ali? E eu tô brincando muito com o time agora. Falei, cara, se há um sentimento nessa ligação aqui, parece até DR, né, de marido, mulher e tal. Se há alguma coisa nessa ligação que a gente vai encerrar e você vai ali no café, falo brincando que a gente é remoto, você vai no café E fala outra coisa. e vai falar com outra pessoa, você viu o que você falou, tal. Aqui é a hora. Senão, nós não precisamos ser unânimes, mas a gente tem que ter unidade. Né? A unanimidade ela pode não existir do ponto de vista de concordar ou discordar, mas a unidade ela tem que existir. Mas para mim isso é doloroso. Como que você faz para trabalhar com o seu time para que essas pessoas elas tenham essa transparência que você tem também, sem ter medo ou vergonha? O meu time direto tá comigo quem tem menos tempo há 8 anos. Meu Deus. Quem tem mais tempo, tem o tempo que eu tenho de casa. Nossa. Então a gente já tem uma relação bastante sólida e consolidada. Mas, obviamente, sempre chega um time novo, uma liderança nova. Eu sou uma pessoa muito diretiva. E eu fico triste quando as pessoas às vezes confundem uma pessoa diretiva com uma pessoa grossa. Não é a mesma coisa. Brasil, né? Tem isso. Porque se tem uma coisa que eu me preocupo é com o outro. Eu sempre tive essa preocupação, que eu me preocupo genuinamente com as pessoas, né? Eu quero deitar a minha cabeça no travesseiro de noite. É isso que eu quero. Eu não quero ter arrependimento de ter causado mal a alguém, porque não é a minha intenção, né? Então, eu realmente sou preocupada com o outro. E o que eu aprendi, porque eu sempre falo, faça com o outro o que você quer que façam com você. Eu gosto que as pessoas sejam transparentes comigo. Eu gosto que as pessoas sejam sinceras comigo. Que elas falem o que elas pensam, o que elas querem, o que elas não querem, o que dá medo, o que não dá medo. Porque eu me sinto mais seguro em um ambiente de transparência e de sinceridade. Eu me sinto muito mal em um ambiente em que eu percebo que tem algo na segunda linha, em que você percebe uma passividade agressiva, disfarçada de uma coisa agradável. Sim. Eu prefiro que a gente seja transparente. Então, eu construo essa relação com o meu time sempre assim, que, gente, eu sou uma pessoa muito transparente. Não confundir com ser grosseiro ou com ser... Você me fala se eu tô te incomodando de alguma maneira e eu checo. Eu faço a checagem. Você entendeu o que eu tô querendo dizer aqui? Você tá entendendo os riscos que a gente tá embutido? Tá entendendo que não tem a ver com a pessoa? Porque, gente, a gente pode discordar. E a gente pode continuar se relacionando normalmente, porque faz parte. Quando você olha para o meu time, para as nossas reuniões, às vezes a gente brinca que a gente parece um grande almoço de domingo, porque tem briga e tem não sei o quê, e volta e acaba falando onde a gente vai almoçar. Porque a gente tem que pôr para fora o que a gente pensa. Legal. A gente tem que falar. Eu acredito muito nessa transparência, mas infelizmente, e talvez porque as pessoas não fiquem tanto tempo em um lugar,
como a gente falou lá atrás. Uhum. Talvez porque as pessoas tenham ciclos curtos Uhum. e elas querem causar uma boa impressão e elas não querem se indispor com ninguém. Só que aí você cria um monte, que eu brinco, de gogó de ouro. Né? É um monte de gogó de ouro, só fala coisas maravilhosas que tá tudo muito bem, mas tá. Uhum. E nunca aí você vê na conversa do café dos outros exatamente se falando desta liderança e desta falta de empatia, eu acho. Sim. O que mudou a minha cabeça, assim, nos últimos meses, e óbvio que vai ser um processo, não vai ser da noite pro dia, eu tenho essa preocupação não, eu preciso estar bem com as pessoas e tal, e com isso eu acabo não falando algumas coisas que eu deveria. E você tocou exatamente nessa questão aqui. Eu fiz um treinamento sensacional com a Mastersoul, com a empresa fantástica para treinar executivos e lideranças e tal, das mais diversas, muito legal. E aí o PA, o Paulo Alvarenga, que é o fundador do treinamento, ele falou assim, você já parou para pensar que quando você omite, quando você não fala algo para alguém, você deixa de ajudar essa pessoa e essa pessoa não cresce por sua causa? E aquilo para mim foi muito interessante porque eu não tinha pensado por esse lado, né? Falei, caramba, então eu estou pensando só em mim, né? No meu bom relacionamento e a pessoa ela não vai avançar um estágio, ela não vai crescer Perfeito. por minha culpa. A omissão é uma falha grave. E eu falo isso muito, inclusive, quando a gente no ambiente corporativo, eu sou mulher. Eu não vou dizer que uma mulher em um ambiente corporativo ou em qualquer lugar da sociedade não passa por situações que nitidamente um homem não passaria. A gente passa muito, por muitas situações. E uma coisa que eu sempre falo com quem trabalha comigo, eu falo muito pro meu marido tem a mesma característica sua de querer agradar todo mundo e sofre, tem que lidar com isso. Eu falo, cara, a gente não pode ser omisso, assim como a gente não pode ser omisso quando a gente vê uma situação e a gente cala. Então, Sim. se a gente vê que alguém está perdendo a mão com o outro, se a gente vê que alguém... Eu falo, pode constranger a pessoa na hora? Certamente constrange, porque eu estou falando na frente de todo mundo, mas ela nunca mais vai repetir. Porque você percebeu o que está acontecendo? Eu tive uma situação uma vez profissional que eu entrei numa sala, que me chamaram, eu entrei na sala. Quando eu entrei na sala, as pessoas começaram já alteradas a falar comigo de maneira extremamente alterada. Eu fechei a porta e saí da sala. Esperei 5 segundos, abri a porta de novo e falei assim, agora podemos começar de maneira civilizada? Todo mundo pediu desculpa. E, gente, não precisa ser assim. Né? Então, acho que a gente tem que... A gente não precisa agradar todo mundo. A gente só precisa ser respeitoso, correto, empático, humano com todo mundo. Onde é que a gente perdeu a humanidade? Olha, você entrou num ponto que eu, enfim, não tenho o lugar de fala, nunca consegui sentir e nem vou conseguir, né? As situações que vocês já passaram e ainda passam, que a gente não vive em uma sociedade que está tudo equalizado, digamos assim. Eu já trabalhei num lugar que eram ali 60 pessoas aproximadamente no andar, com 5 mulheres. Uma era secretária, a outra secretária do mais alto cargo, 2 estagiárias e minha chefe, que era marketing. E o resto, só homem. E assim, era um ambiente bizarro. Já tem muitos anos. E eu fico imaginando assim, cara, eu via situações muito desagradáveis. E aí, eu quero te fazer uma pergunta, porque essa sua atitude, ela foi muito legal. E você se posicionou. Você colocou ali as pessoas, cara, aqui não, né? Só que eu não consigo imaginar o quão desafiador deve ser isso. Porque se, por exemplo, um homem chegasse gritando, ele é o machão, ele é o cara, nossa, esse cara chega e bota banca, né? Se a mulher chega, descontrolada. ela é a louca e etc e tal. É isso. Porra, deve ser foda. É muito difícil. Então, eu imagino que existem ainda várias mulheres passando por isso.
e que vão ter medo de perder o emprego, Uhum. e que ainda não atingiram, estão crescendo na carreira ainda, Uhum. né? Gente nova, Sim. estagiária, analista. É difícil esse tema para mim, até para te perguntar, Sim. mas você levantou essa bola e eu queria falar sobre isso. O que você diria para essas pessoas? Como é que elas podem buscar amparo, autoconhecimento, para que elas consigam se posicionar e vencer essas dificuldades que a gente ainda tem no mercado de trabalho? Você sabe que tenho, meu avô já faleceu, espanhol, ele falava para mim, filha, você tem que ser sempre melhor e boa em tudo que você faz, porque o mundo não vai ser legal com você. Nossa. Então, uma coisa que eu sempre falo pro meu time é, nada que a gente faz não pode não ser excelente. Nada que a gente faz não pode ser bem amarradinho. Porque se a gente tiver que comprar determinadas brigas ao longo do processo, a minha base é sólida. Então, se você pode não gostar de mim, você pode querer que eu saia, tá tudo bem, mas você não vai ter o que falar do meu trabalho. Meu trabalho é sólido, né? E aí o resto vai ser o que você pensa e o que você acha. Mas se o meu trabalho é sólido e se eu sou uma pessoa respeitosa e correta, o que vai fazer você não me querer é porque você simplesmente não gosta de mim. E tá tudo bem. Uau. Mas vai ser isso que você vai ter que falar pra mim. Então, uma coisa que eu sempre me preocupei é, eu faço o meu trabalho da melhor maneira possível, sempre. Então, mesmo em situações muito difíceis, ninguém nunca teve o que falar sobre a excelência do meu trabalho. Uhum. E aí, o se posicionar é aquilo que eu te falei, eu quero dormir a cabeça no travesseiro. Eu não vou me sentir bem se eu me sentir humilhada, maltratada, diminuída, porque eu não preciso passar por isso simplesmente porque eu sou mulher. Eu não vou passar por isso, então eu vou falar e eu vou pôr um limite na nossa conversa. Olha, aqui você passou um limite que não tá ok. E eu vou falar, assim como eu vou defender com quem tiver comigo e vou tentar ajudar. Eu entendo muito o medo das pessoas, porque são personalidades e a gente não consegue mudar a personalidade das pessoas, né? Sim. Eu só acho que quem tá passando por uma situação complicada precisa olhar pro seu bem-estar. E se o seu bem-estar envolver você pegar suas coisas e ir embora, faça, mas não sofra. Entendi. Muito bom. Ótimo. Já era... Infelizmente era uma coisa que a gente não tinha nem que estar discutindo, né? Nessa altura do campeonato, mas enfim. Diana, fala pra mim, com tantas experiências que você já teve, passando por tudo que você já passou profissionalmente, conquistas, etc., ainda assim você busca, né, o desenvolvimento, o crescimento, mas tem muita gente que fica se perguntando, poxa, mas como é que essa pessoa aprende ainda, né? Já passou por tantos cursos, a própria vida profissional. Como que você se atualiza hoje? E outra coisa também, dentro do marketing, onde está, vou dizer, um pouco da sua preocupação? Isso aqui, cara, isso aqui tá me preocupando um pouco. Eu acho que a gente aprende quando a gente tá aberto ao mundo. Eu sou uma pessoa que às vezes as pessoas falam, como é que você sabe? Como é que você sabe disso? Eu sei um pouco de tudo, porque eu observo tudo, porque o mundo ele é muito dinâmico, né? E eu acho que você tem que entender e observar um pouco de tudo para ver para onde as coisas estão indo, né? Então eu sou uma pessoa curiosa, mas eu sou uma pessoa curiosa com o ser humano. O ser humano acaba ditando para onde as coisas vão, os comportamentos, as maneiras como eles se relacionam com as coisas. E eu gosto muito de gente. Eu acho que gente é a melhor e a pior coisa que existe. E é muito bom ver como é que as coisas vão acontecendo, né? Então isso eu gosto muito. Quando eu penso de marketing, eu sempre falo pro meu time que a gente tem que estar com o radar ligado. A gente tem que testar novas coisas, mas não de maneiras irresponsáveis. Porque não adianta você testar e falar, mas isso não serve para minha marca. O que eu vou fazer se não serve para minha marca, né? Me preocupa os extremismos, às vezes, do marketing, né? Sim. Eu lembro muito quando surgiu o marketing digital, né? Porque eu sou da época da mala direta e do outdoor. Quando surgiu o marketing digital, todo marqueteiro queria só fazer isso. Que isso era legal, né? E eu acho que essa excessiva especialização é ruim. Né? Então, agora tá todo mundo falando de IA. Todo mundo IA. Gente, o Brasil do tamanho que é, o mundo do tamanho que é, vai ter sempre um pouco de tudo. A gente tem que tomar cuidado pra gente não ser extremista nas coisas, eu acho. Sim,
Não sei se foi a McKinsey que lançou um estudo agora, que 95% dos projetos de inteligência artificial da pesquisa que eles fizeram não terminou, não foi para frente. A gente fez um evento recente com o Neil, meu sócio, ele entrou online, a gente falando de inteligência artificial para alguns executivos de marketing aqui em São Paulo, e aí foi engraçado. O Neil perguntou quem hoje trabalha, né, com inteligência artificial no marketing de alguma forma, etc. Obviamente, 100%. Quem gerou receita efetivamente comprovada com relação a IA? Nenhuma pessoa levantou o braço. Nenhuma pessoa. E aí ele deu essa deixa. Falou, olha, então, turma, óbvio que nem tudo vai ser para gerar receita diretamente, né? Mas menos, né? Isso. Menos. Calma. Continua sendo um conjunto da obra e não necessariamente um assunto que é super importante, precisa estar na nossa pauta, mas que ele não vem para, né, deixar de lado Se você olhar as em outras marketing, quando teve a pandemia, muita gente achou que evento nunca mais voltava. Exatamente. O que mais tem evento, não aguento mais evento, é muito evento, não é verdade? Exatamente. E o pós teve muito do acumulado, né? Muita gente querendo se encontrar. E aí todo mundo querendo se ver até hoje. Exatamente. Tem algum livro específico que você leu no passado, que está lendo, que... Eu gosto muito de ler, eu sou de uma família de acadêmicos, eu sou a única pessoa da família que foi para o mundo corporativo. Então, pais, professores, universitário, irmão, irmã, tios, tias, todo mundo. Eu sou o bicho estranho no almoço de domingo, né? Que quer saber, mas por que vocês fazem tanta reunião? Mas por que vocês fazem isso? Eu fui para o mundo corporativo. Então, a leitura sempre fez parte da minha vida. Minha mãe falava pra gente quando a gente era pequeno, quem não lê, não enxerga, não ouve, não vê. Ela sempre falava isso, estimulando a leitura. Eu gosto de ler livros de ficção, de romance. Eu não gosto de livros de autoajuda e eu não gosto de livros que me ensinem a fazer alguma coisa. Como enriquecer e não sei o quê. Nada. Não gosto de receitas, porque você já entendeu, eu não gosto de playbook. Então, eu não gosto. E o que funciona pra você, talvez não funcione pra mim. Sim. O que me faz gostar desse universo de fantasia e desse universo de histórias? Porque eu gosto de histórias bem contadas, né? Uhum. E eu acho que quando você mergulha nesse universo de história, você desliga do mundo e a sua mente vai além, porque são coisas inimagináveis. E te permitem um lugar de criatividade que é muito bacana, né? Eu procuro ler... Eu leio com muita frequência, eu gosto. Eu tenho uma péssima memória, às vezes, para lembrar o nome dos autores e tal. Eu li um livro fantástico recentemente, uma pena eu não lembrar do nome, que é o de uma figueira, que ela é narrada por uma figueira. Pela árvore é o narrador. É um livro lindo que se passa na ilha de Chipre, no meio ali da guerra. E só o fato do narrador ser diferente, né? Só o fato dessa história ser contada por outro ângulo, já abre várias possibilidades, né? Legal. Eu li recentemente uma escritora que chama Socorro Acioli, que é incrível também. Um livro lindo que chama Oração para Desaparecer. Olha. Todos esses livros me desligam do mundo. E eu amo me desligar do mundo. Que legal. Porque é se desligando que você tem energia para ligar depois também. É isso. Enquanto você falava, eu perguntei ao nosso amigo Gemini aqui, A Ilha das Árvores Perdidas. A Ilha das Árvores Perdidas. Elif Shafak. Isso. Boa, muito bom. Vai entrar para minha lista. Eu tô precisando fugir um pouco porque é surreal. Eu vou comprando livros de business, de estratégia, de marketing e vou lendo e eu deixo para ler à noite às vezes. Cara, aí me destrói, porque aí eu vou parar, vou anotar e eu tenho que fazer isso, amanhã eu vou acordar. E eu tenho uma coisa que eu fico pensando aí, talvez pela influência dos pais e tal. Falei, cara, eu vou morrer sem ter lido os grandes clássicos. E tem gente que não sabe o que é. Eu falei, eu vou morrer sem ter lido o Júlio Verne, Orson Welles, eu vou morrer sem ter lido clássicos da leitura. Não vou. Então, eu também me preocupo em, cara, eu vou ler, não li, vou ler Moby Dick então, não ler, vou ler O Viagem ao Centro da Terra. Que legal. Eu me preocupo entre essas leituras, colocar sempre esses clássicos, e é tão bom quando você se depara e fala, meu Deus, né? Naquela época, já com essa mente, já com uma pessoa tão visionária. Sim.
Isso aquece meu coração. Muito bom. Eu vi uma dica esses dias que achei super legal. Agora com LLM ajuda muito, embora a gente tem que saber filtrar ali o que é verdade, o que não é. Ah, você, antes de começar uma obra um pouco mais difícil, vai estudar, né? Então, entra na internet e vai ver, pô, o livro foi escrito em 1800, o que aconteceu lá nesse país? Qual é o contexto? Quem era essa pessoa que escreveu e tal? Quando você faz isso, assiste um vídeo no YouTube, ler alguma coisa, você já entra ali com Você mais conhecimento aprende. e não acha o negócio assim, né? Pô, esse negócio tá muito difícil, vou desistir de ler. É isso. Você não entrou no contexto para entender. A Achei Ilha super das legal. Árvores Perdidas me ensinou sobre Chipre. Não sabia nada de Chipre, agora eu sei muito sobre Chipre. Sobre a Muito história. bom. Porque o livro te ensina de alguma Aham. maneira. Legal, muito bom. Diana, muitíssimo obrigado. Uma honra para mim estar aqui com você. Parabéns pela sua trajetória. Como eu disse, você destoa aí do que a gente tem visto, né, de acontecimento no marketing. Eu vejo que a TOTVS também tem uma cultura super legal e que propicia esse crescimento de várias empresas dentro de uma só, no sentido de sempre novos desafios, né? Não é à toa que você comentou que seu time, pessoa mais nova, está contigo há 8 anos. Acho isso super legal. Isso diz muita coisa, né? Da profissional que você é, do time que você tem, do gabarito que a TOTVS tem. E eu tenho certeza que a turma que está nos assistindo aqui aprendeu muito. Obrigado mais uma vez pela Obrigada presença. eu. Muito obrigada, Muito bom. foi muito bom. Valeu.